Você já percebeu que hoje, viver como uma pessoa normal custa o mesmo que viver como um milionário há 10 anos? E o pior, a gente acha isso normal. Fast food virou luxo. Sair para comer é quase um evento. E o dinheiro some sem você nem ver para onde foi. Quer entender por que o dinheiro parece evaporar todo mês e você não enriquece? Então fique conosco e adquira o segredo daqueles que sabem fazer fortuna. Seja bem-vindo ao canal O Código da Riqueza. Você agora faz parte de um seleto grupo de menos de 1% das pessoas da Terra. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, pois cada revelação aqui é uma chave. E cada chave abre uma porta dentro de você. O mundo transformou o desperdício em virtude e a pressa em prova de sucesso. Mas há um momento, silencioso, quase invisível, em que essa narrativa começa a ruir. E é nesse instante que nasce o verdadeiro critério. Critério é quando você para de perguntar quanto custa e começa a se perguntar por que eu quero. É quando o impulso perde para a consciência e o desejo passa pelo filtro da lucidez. O despertar não acontece quando você aprende a ganhar mais, mas quando entende que o dinheiro é um espelho. Ele reflete o seu estado interno. Se há confusão, ele escorre pelos dedos. Se há clareza, ele se multiplica em silêncio. A maioria das pessoas trabalha para sustentar distrações. Chamam de conforto o que na verdade é fuga. Gastam para parecer tranquilas, quando o que mais as consome é o medo de não ter. O ciclo é cruel. Quanto mais compram, mais precisam trabalhar para sustentar o que compraram, e menos tempo têm para viver o que realmente importa. E ainda assim chamam isso de liberdade. Mas há uma minoria, rara, quase secreta, que começa a ver o jogo por dentro. São os que percebem que o verdadeiro poder não está em comprar o que quiser, mas em não precisar do que todos querem. Essa é a diferença entre abundância e compulsão. O rico de verdade não é o que tem tudo, é o que domina o próprio impulso. E isso ninguém te ensina na escola. Esse despertar tem um preço. Você vai ser mal interpretado. Vão te chamar de mão de vaca, de frio, de calculista. Mas no fundo, essas pessoas só estão projetando a própria desorganização. Porque controlar o que entra e o que sai exige coragem, e a maioria prefere viver distraída. O preço da consciência é o isolamento momentâneo. Mas o retorno é a liberdade que poucos alcançarão. Deixar de gastar com o que não convém não é negar prazer, é lapidar prazer, é transformar consumo em ritual. O jantar em casa com quem você ama, preparado com calma, é mais luxuoso do que qualquer mesa barulhenta num restaurante caro. O vinho que você abre sem pressa, no fim de um dia produtivo, tem mais sabor do que aquele pedido para impressionar alguém. O luxo está no significado, não no preço. O luxo verdadeiro é o silêncio depois de uma escolha certa. E há algo quase espiritual nisso. Quando você começa a respeitar o próprio dinheiro, ele passa a respeitar você. Quando você gasta com propósito, ele retorna em oportunidades. Porque o dinheiro, no fundo, é uma energia. E como toda energia, responde à frequência que você emite. Se o usa para preencher vazios, ele desaparece. Se o usa para expandir sua vida, ele floresce. Este é o início do código. Não é sobre viver menos, é sobre viver com precisão. Sobre limpar o ruído, cortar o excesso e deixar apenas o que te faz crescer. É o primeiro passo para sair do ruído da multidão e entrar na clareza dos que realmente sabem o que fazem. E quando isso acontece, o mundo muda de cor. Você deixa de ser refém das vitrines e passa a ser o arquiteto do próprio valor. Se esse trecho te fez pensar, não deixe passar. Escreva nos comentários o que você já percebeu que não vale o seu dinheiro. O preço do automático. O problema não é o preço do mundo, é o quanto você paga sem perceber. O dinheiro não desaparece de repente. Ele escorre aos poucos pelos rituais automáticos da rotina. É o café que você compra todo dia porque merece. O lanche rápido, porque está sem tempo. O jantar fora, porque o dia foi pesado. São pequenas concessões que, somadas, formam uma muralha invisível entre você e o patrimônio que poderia estar construindo. Durante anos, o fast food foi símbolo de praticidade. Hoje virou armadilha. O que antes custava R$17 agora custa 60. O que era rápido e acessível se tornou caro e vazio. Você paga o preço do hábito, não da refeição. E o pior é que se acostumou. Chamou de conforto o que, na verdade, é apenas distração.
A rotina moderna tem um custo oculto, a pressa. Ela transforma o prazer de comer em um reflexo condicionado. E o que é pior, te convence de que o tempo que economiza vale mais do que o dinheiro que perde. Mas a conta não fecha. Você ganha minutos e perde meses de estabilidade financeira. Comer fora de vez em quando é um prazer legítimo. O erro está em transformar o eventual em cotidiano. Quando o "hoje eu mereço" se repete 4 vezes por semana, o luxo vira drenagem. O jantar, que poderia ser celebração, se torna fuga. O prazer deixa de expandir e passa a te enfraquecer. E aqui está a ironia. Você não compra comida, compra alívio. Compra a sensação de pausa em um mundo que te mantém exausto. E enquanto isso, as empresas descobriram o segredo. Não precisam vender o que você precisa, apenas o que te faz esquecer. O marketing não fala com sua razão, ele fala com o seu cansaço. Mas o antídoto é simples e elegante: presença. Cozinhar o próprio jantar é um ato de poder. É transformar o que era gasto em escolha. É lembrar que o tempo gasto com o que alimenta o corpo e a mente é o único investimento que se paga em paz. Quando você cozinha, não apenas economiza, você reconstrói o próprio ritmo. A chama acesa na panela é o oposto da pressa. É o símbolo do controle. Olhe para o mês que passou. Quantos jantares foram celebração? E quantos foram distração? Quantas vezes você pediu delivery porque estava sem tempo? E quantas vezes o sem tempo foi só preguiça disfarçada? A consciência não julga, apenas ilumina. E quando a luz acende, a pressa perde o poder. O mesmo vale para todas as microdecisões automáticas. A assinatura que você esqueceu de cancelar, a mensalidade da academia que você não frequenta, o streaming que não assiste há semanas. O mundo moderno é uma fábrica de automatismos financeiros. E cada pequeno valor é um lembrete de que você está financiando o próprio esquecimento. Quando você percebe isso, algo muda. O jantar em casa passa a ter sabor de vitória. O almoço simples preparado com atenção vale mais do que qualquer refeição instagramável. O que muda não é o prato, é o propósito. O luxo deixa de ser o preço do restaurante e passa a ser a leveza de saber que seu dinheiro está onde deve estar, servindo você e não o contrário. E é nesse ponto que o jogo vira. Porque quando você começa a cuidar das pequenas torneiras abertas, os rios voltam a correr. O dinheiro não é o inimigo, é o mensageiro. Ele te mostra com brutal sinceridade o que você valoriza de verdade. A partir de hoje, experimente fazer o contrário. Antes de pedir algo, respire e pergunte a si mesmo: isso é prazer ou é hábito? Só essa pergunta tem o poder de economizar fortunas, porque a diferença entre abundância e desperdício mora em segundos de lucidez. Se esse trecho te trouxe clareza, deixe sua marca nos comentários. Conte o que você já percebeu que compra no automático. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa desligar o modo piloto financeiro. Porque o verdadeiro luxo não é ter pressa, é ter escolha. O código continua. E o segundo símbolo é simples. Quem domina o próprio impulso, domina o próprio destino. O fetiche do novo vivemos na era da atualização infinita. Todo ano um novo modelo, uma nova versão, uma nova promessa. A cada lançamento, o mesmo ritual. Filas, vitrines iluminadas, vitrines digitais, discursos que falam de inovação, mas entregam apenas vaidade embalada em vidro. O ser humano moderno não compra objetos, compra relevância temporária. Carros, celulares, relógios, roupas. A lógica é sempre a mesma. O que era suficiente ontem, hoje já parece ultrapassado. E assim o novo deixa de ser avanço e passa a ser vício. Um vício que se disfarça de progresso. O carro 0 km perde 20% do valor antes mesmo de sair da concessionária. Mas o comprador sorri, porque naquele instante acredita que a conquista é símbolo de poder. Só que o verdadeiro poder não está no volante, está na consciência. O mesmo acontece com os celulares. Um novo modelo é anunciado e, de repente, o aparelho que funcionava perfeitamente ontem parece obsoleto. Mas o que realmente mudou? Uma câmera ligeiramente melhor, um processador um pouco mais rápido, um novo modo de fotografia que você nunca vai usar. O marketing sabe. O que eles vendem não é tecnologia, é pertencimento. A sensação de estar atualizado é uma forma moderna de controle.
Você se convence de que precisa estar por dentro, antenado, na frente. Mas estar na frente de quem? E correndo para onde? O sistema te faz confundir movimento com evolução. E enquanto corre para comprar o próximo lançamento, não percebe que o tempo, esse sim, está ficando velho dentro de você. A cada novo produto, um velho se torna inútil. E a cada nova compra, um pedaço da sua liberdade se perde. Você trabalha para pagar o prazer de parecer atualizado e chama isso de sucesso. Mas há algo de profundamente elegante em quem sustenta o antigo com propósito. O relógio de pulso que atravessa gerações. O carro usado que ainda reluz. O celular mantido limpo, bem cuidado. São símbolos de algo mais raro que luxo. Sabedoria. O fetiche do novo é uma das formas mais sutis de escravidão moderna. Você se endivida por algo que já nasceu obsoleto. Compra um bem que perde valor enquanto você ainda paga por ele. Financia meses de ansiedade em troca de dias de euforia. E quando a novidade perde o brilho, o ciclo recomeça. O prazer da compra dura minutos. O peso das parcelas, meses. Mas há um segredo que os ricos de verdade conhecem. O tempo é o bem mais caro que existe. Eles não compram o novo, compram liberdade. Sabem que cada gasto é um voto no futuro e preferem demorar para decidir, mas escolher com precisão. A pressa é a marca dos que ainda não entenderam o jogo. Da próxima vez que o desejo pelo novo te chamar, pare e pergunte: o que exatamente isso vai resolver na minha vida? E se a resposta for nada que o antigo já não faça, sorria. Você acabou de vencer uma das armadilhas mais sofisticadas da era moderna. Há uma beleza silenciosa em resistir ao impulso, em cuidar do que já se tem, em ser leal ao que ainda funciona. Isso é o oposto da escassez, é a essência da abundância. Porque a abundância não vem de ter mais, mas de extrair mais daquilo que já se possui. E quando você entende isso, o mundo começa a te respeitar. As pessoas sentem o teu eixo, o teu controle. Você não precisa mais correr atrás. O tempo passa a correr ao teu favor. Se esse trecho te tocou, compartilhe com alguém que vive trocando o que ainda funciona por algo melhor. Escreva nos comentários: eu não preciso do novo, eu preciso do essencial. E lembre-se, quando você deixa de ser refém do novo, você se torna dono do seu tempo. Vivemos dentro de um palco. Um teatro onde o figurino vale mais do que o enredo, e o público aplaude não o conteúdo, mas a embalagem. A sociedade moderna se transformou num desfile de aparências. Cada foto, uma cena. Cada compra, uma tentativa de provar valor. Mas o que é o valor quando precisa ser exibido? O que é o luxo quando precisa ser visto para existir? O ser humano moderno não veste roupas. Veste histórias que não viveu. A camiseta simples de algodão, que custaria R$60, ganha um logotipo. E de repente vale 900. Não há diferença no tecido, só na ilusão. A etiqueta se torna um amuleto, um símbolo de pertencimento, uma promessa de respeito. E enquanto o tecido é o mesmo, o ego se expande, alimentado pela fantasia de que o caro traz poder. Mas o poder não está na roupa, está no olhar. O olhar de quem veste com intenção, e não com medo de parecer menor. A elegância é o oposto do exagero. É o silêncio que se impõe. Um homem ou uma mulher verdadeiramente elegantes não compram para se destacar, mas para se alinhar. O que vestem comunica sem gritar, porque o estilo não está no preço, está na presença. As marcas sabem disso. Vendem não produtos, mas projeções. E o preço da vaidade é o mais caro de todos: a dependência. Cada compra é uma confissão de insegurança travestida de confiança. Você acha que está conquistando algo, mas o que conquista é o direito de continuar preso à aprovação. A vitrine te hipnotiza e te convence de que sem ela você desaparece. Dentro de casa, o mesmo espetáculo se repete. Móveis financiados em 18 vezes. Eletrodomésticos de última geração que mal são usados. Panelas gourmet que viram decoração. O lar virou vitrine e o conforto se tornou performance. Mas um ambiente só é belo quando serve à alma, não ao aplauso. O sofá caro não traz descanso se a mente ainda vive endividada. O design não cura o vazio. Há uma diferença abissal entre ter e parecer. O ter é silencioso, o parecer é barulhento, e quanto mais barulho, mais ausência há por dentro. As pessoas confundem estética com essência. Querem a casa de revista,
o closet dos influenciadores, o corpo moldado pelo consumo. Mas esquecem que o verdadeiro luxo é ter tempo para respirar, para pensar, para existir sem precisar mostrar. O teatro do aparente é o cenário favorito do sistema. Ele te convence de que o valor está sempre fora. E enquanto você acredita, continua comprando o ingresso. Mas quem entende o código começa a escrever o próprio roteiro. Começa a perceber que o luxo não é o que enche a casa, mas o que limpa o excesso. Que o estilo não é sobre brilhar, mas sobre não precisar de luz artificial. O luxo verdadeiro é invisível. Ele mora no que não precisa ser dito. Na roupa que carrega a história, na casa que acolhe, não impressiona. No gesto simples que revela autodomínio. O luxo é o olhar calmo de quem sabe que já tem o suficiente. E o suficiente, em tempos de histeria estética, é a forma mais alta de abundância. Da próxima vez que sentir o impulso de comprar algo apenas para provar quem você é, pare, observe-se, pergunte: isso serve à minha vida ou ao olhar de quem me observa? A resposta será o seu espelho, e se for sincera, te libertará. A beleza em resistir ao impulso de mostrar, a força em escolher o essencial. Porque cada vez que você escolhe o que realmente importa, o mundo te enxerga diferente. Não como alguém que precisa de aplauso, mas como alguém que aprendeu a brilhar no próprio silêncio. Se essa parte fez sentido para você, deixe sua marca nos comentários. Escreva: eu não compro aprovação, e compartilhe este vídeo com quem ainda acredita que o luxo precisa ser exibido. Porque o verdadeiro poder não é o que impressiona, é o que permanece, mesmo quando ninguém está olhando. O espectro do status é o vício mais silencioso da era moderna. Ele não grita, não pede licença, não se apresenta como veneno. Se disfarça de conquista. O desejo de ser admirado, de ser visto, de ser validado. Uma necessidade quase biológica de provar valor. Não para o mundo, mas para si mesmo. É por isso que o status é tão perigoso. Porque ele parece força, mas nasce da insegurança. Vivemos em tempos em que as pessoas compram para serem percebidas, não para viverem melhor. O relógio não marca mais as horas, marca o nível de aceitação. O carro não te leva a lugares, te posiciona na escala social. A bolsa, o perfume, o tênis, o restaurante, tudo virou uma mensagem. Uma frase não dita, um grito disfarçado de elegância. Olhem para mim. Mas o olhar que se busca fora é o reflexo da ausência dentro. O status é um espelho quebrado. Ele reflete a imagem, mas nunca inteira. Você se vê, mas sempre faltando algo. E quanto mais tenta preencher esse vazio com consumo, mais ele cresce. O que o sistema entende, e poucos percebem, é que o status é a forma mais lucrativa de prisão. Ele faz você correr voluntariamente e ainda agradecer pela corrida. Os ricos de verdade entenderam há muito tempo que o poder não se exibe. O poder real é o que não precisa ser notado. O homem verdadeiramente próspero é discreto. Sua roupa é silenciosa. Seus gestos são leves. Sua presença basta. Ele não precisa se provar, porque já construiu algo mais sólido que imagem: reputação. E reputação é o que permanece quando o brilho acaba. Enquanto isso, os que ainda não entenderam o código continuam se endividando para parecer ricos. Compram carros de luxo com parcelas sufocantes, bolsas de grife com juros, relógios parcelados que custam mais do que o tempo que eles próprios controlam. Vivem para sustentar uma narrativa que os esgota. São prisioneiros da própria vitrine. O status não é um sinal de sucesso, é um substituto de identidade. Ele nasce quando você não sabe mais quem é sem o aplauso. Mas quem busca a aprovação perde a soberania. O verdadeiro luxo é ser invisível quando quiser. É poder escolher não aparecer. E ainda assim continuar influenciando o mundo pelo que faz, não pelo que mostra. A liberdade financeira é inseparável da liberdade emocional. Enquanto precisar da validação dos outros, você sempre será pobre, mesmo com dinheiro. Porque a riqueza de verdade começa quando você já não precisa ser visto para se sentir inteiro. Quando o silêncio vale mais que a exposição. Quando a discrição se torna o novo símbolo de poder. O mundo se curva diante de quem não se explica. E essa é a ironia. O status que tanto buscam é justamente o que só alcança quem já não o quer. O respeito genuíno vem da competência, da constância, do domínio de si. Não há marca, joia ou carro que substitua isso. A presença de quem é autêntico
carrega uma autoridade que não se compra, apenas se cultiva. Então, a próxima vez que o desejo de provar algo te visitar, respire. Deixe passar. Você não precisa mostrar. O que é verdadeiro em você não precisa ser validado, precisa ser vivido. A abundância é silenciosa. O poder é contido, a riqueza é sutil. Quando você se conecta com essa energia, o status perde a cor e a sua vida ganha profundidade. Compartilhe este vídeo com alguém que vive tentando se provar. Escreva nos comentários: eu não preciso ser visto, eu preciso ser verdadeiro. Salve este trecho para lembrar, nos dias de dúvida, que o mundo admira o que brilha, mas só segue o que é real. O roubo invisível, o mundo moderno, aprendeu a te roubar sem que você perceba, não com violência, mas com distração. O dinheiro já não é levado das suas mãos, ele é drenado dos seus hábitos. E o mais perigoso é que você participa, todos os dias sorrindo. As armadilhas não moram nas grandes compras, mas nas pequenas. Assinaturas, taxas, planos, clubes, benefícios, tudo parece inofensivo, até que o extrato se torna um cemitério de microdívidas. Você não lembra de onde vieram, mas todas estão lá. Pequenas formigas que carregam aos poucos o peso do seu esforço. As empresas não querem que você pense, querem que você repita, querem que esqueça que aquele serviço existe. O lucro delas está na sua ausência, a economia no seu despertar. O que parece conveniência é, na verdade, controle. A assinatura mensal que você quase não usa, o aplicativo que cobra silenciosamente, o plano da academia que você não frequenta, o streaming que toca fundo enquanto você rola o feed. Tudo isso não é comodidade, é uma transferência sutil de poder. Cada pequeno valor é uma promessa de liberdade que se transforma em coleira. E o sistema sabe, se o custo for baixo o suficiente, você não vai reagir. Mas somados, esses centavos constroem muros entre você e o futuro que poderia ter. O que o dinheiro compra é irrelevante diante do que ele impede, porque enquanto ele se esvai, o que se perde é o potencial. Os sonhos que poderiam ser investidos, os negócios que poderiam nascer, as viagens que poderiam transformar. Mas nada disso acontece, porque o seu capital está prisioneiro de distrações disfarçadas de facilidades. Há um momento em que o despertar precisa se tornar atitude. Cancelar, revisar, simplificar. Não é sobre economia, é sobre dignidade. Quando você limpa o que não serve, a energia volta a circular. O mesmo fluxo que levava o seu dinheiro começa a trazer de volta a sua paz. Riqueza não é ter mais, é perder menos. E o menos não é pobreza, é precisão. É gastar apenas com o que te expande. É pagar com prazer e cortar sem culpa. Hoje observe o seu extrato como quem observa a própria mente. Cada cobrança é uma crença. Cada assinatura é uma história. E a pergunta é: quantas dessas histórias ainda fazem sentido? A abundância começa com ordem. E a ordem começa com atenção. Porque o dinheiro é um servo leal. Mas se você dorme, ele muda de dono. Compartilhe este vídeo com quem vive dizendo: é só R$20. Escreva nos comentários: nada é pequeno quando se repete. E salve este trecho para lembrar que cada sim automático é um não invisível para o seu futuro. O código avança. E o sexto símbolo revela uma verdade simples. Quem vigia o invisível, multiplica o visível. O código no final, tudo se resume a uma única arte: o discernimento. Riqueza não é sobre dinheiro, é sobre lucidez. É sobre reconhecer o que merece sua energia e o que só quer te consumir. É o ponto onde a consciência se torna critério e o critério se transforma em poder. Você não precisa se abster da vida, precisa apenas aprender a saboreá-la sem ser devorado por ela. A abundância não nasce da negação, mas da curadoria, de escolher o que fica, o que sai, o que floresce e o que apenas pesa. Economizar no que não convém é um ato espiritual. É dizer ao universo: eu sei o que quero sustentar. E quando essa clareza se instala, o dinheiro volta a ser ferramenta, não prisão. Você começa a comprar experiências, não objetos. Investir em silêncio, não em ruído. Viver com abundância, não com ansiedade. Ser rico no fim é ter tempo. Tempo para pensar, para sentir, para escolher. O luxo mais raro é a tranquilidade de olhar para o próprio futuro e sorrir. O resto é performance. O código da riqueza não é um manual, é uma lente.
Quando você a coloca, o mundo revela o que sempre esteve escondido, que a prosperidade é uma construção interior e o dinheiro é apenas o reflexo material do que você domina no invisível. A partir de agora, observe cada gasto, cada escolha, cada impulso. Eles te dizem quem você é e o que você está sustentando. E quando o discernimento se torna natural, a riqueza se torna inevitável. Você não precisa de mais, mas precisa de menos e melhor. Precisa alinhar intenção com direção, porque o universo responde à precisão, que a prosperidade não é um prêmio, é uma consequência. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa virada de consciência. Deixe sua marca nos comentários e escreva: eu decido viver com critério. Fique até o fim. Algo especial te espera quando a clareza se torna hábito. E lembre-se, riqueza é o reflexo daquilo que você domina em silêncio. O tempo só se curva diante de quem já se decidiu.